Fala, minha galerinha, tudo beleza? Bom, hoje nós vamos aqui falar um pouco das três empresas, né, que estão bombando no mercado chinês de carros elétricos, que é a Li Auto, a NIO e a XPeng. São empresas aí que fizeram IPO recentemente. A NIO foi, se eu não me engano, no começo do ano passado, né, e a XPeng e Li Auto acabaram de sair do forno, né, digamos assim. Eu não vou falar da BYD, né, que é também desse segmento, mas já está na bolsa há muito tempo, já não é mais uma startup, né? Inclusive ela é uma das que mais vende veículos elétricos. Se eu não me engano, acho que os veículos elétricos dela também têm híbridos, né? Não são só veículos elétricos propriamente dito. E para quem não sabe, Warren Buffett, né, é um dos acionistas dessa BYD e ela também faz ônibus elétricos, enfim, ela tem uma gama maior, né, de produtos e serviços, tá? Então nós vamos focar só nessas três aqui hoje, né? E aí nós vamos começar aqui pela Li Auto, tá bom? Bom, antes de a gente começar, queria pedir para vocês para se inscrever no meu canal, deixar o comentário aqui se você gostou desse vídeo, né, da parte que você mais gostou, é, compartilhar esse vídeo com amigos, né, que gostam de investimentos, que gostam de veículos elétricos, né, e também ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, beleza? Então vamos lá, vamos meter bronca aqui. Esse vídeo é sem edição nenhuma, né? Eu vou meter bala direto aqui. E aqui a gente está no site da Liauro, né, que aí ele mostra aqui as características dos veículos, né? Basicamente é só SUV por enquanto, né? Pode ser que depois ela desenvolva veículos de outros tipos de modelo, né? Como a New está fazendo. A New também começou com dois modelos SUV e já está expandindo para outros tipos de modelos de veículo também. Então não vai ser só SUV que ela vai focar, né? E aí aqui vem falando, né, de várias características, né, da empresa, vem falando sobre as características do veículo aqui, que é a parte de autopilot, né, ou self-driving, que nada mais é do que a direção autônoma. E aí, tá vendo? Ele tem essa função de fazer o estacionamento sozinho, ele para aqui paralelo, né? Você aperta a função, ele vem, estaciona sozinho aqui para você. Basicamente, esses três veículos, né, têm essas funções básicas, né, de self-driving e tudo mais. Tá? Das três, a que está mais avançada, né, em direção autônoma é a NIO, né? Inclusive eu mostrei para vocês lá que ela tinha feito parceria com a Mobile, né, que é uma empresa da Intel, que está muito avançado, né? Uma das empresas mais avançadas em termos de direção autônoma. Né? Então o carro da NIO, por exemplo, já consegue mudar de uma faixa para o outro e tal. Se eu não me engano, acho que essa Li Auto e Xpeng ainda tá lá no nível inicial de direção autônoma, acho que é no nível um, né, que consegue manter só numa mesma faixa, né, e é bem basicão, né, a direção autônoma deles. E aí aqui tem, falando das características do veículo, né, infelizmente não tem site em inglês, só tem em chinês aqui, a gente não consegue ver, não faço a mínima ideia do que está escrito aqui. Aí aqui as características, né, mais uma vez, uma parte das características do carro e é isso. Aí nós vamos lá todas as três, pessoal, todas as três esse ano estão crescendo assim absurdamente. Praticamente as três triplicaram, né, o número de veículos vendidos em relação ao começo do ano. Então, assim, foi uma recuperação muito rápida pós-pandemia. Lembrando que a pandemia da China começou antes, né, do resto do mundo, que foi lá que tudo iniciou. E, e é isso. Uma parte importante também é o seguinte: o preço, né? Qual o preço desses veículos, né? Para vocês entenderem melhor. A Li Auto, ela está trabalhando com um range maior de preço, né? Desde 21, 22 mil preço inicial, dependendo do modelo, né? Até 70 mil dólares, né? Então, dependendo das características que você quer no carro, o modelo do carro, né? Ele pode variar muito, né? De 20 e poucos mil dólares até 70 mil. A Xpeng também está trabalhando com modelos mais baratos, né? E a NIO está trabalhando por enquanto só no segmento premium, né? Que é a faixa de preço de 55 mil dólares aproximadamente, né? Ou seja, a Li Auto e a Xpeng têm condições de fazer um volume de venda maior, né, do que a NIO, pelo menos por enquanto, porque a NIO também pode seguir o mesmo caminho da Tesla, por exemplo. Né? Lembra a Tesla? Né? Tesla só tinha o Model S e o Model X, que eram modelos bem mais caros do que o Model 3,
E, de fato, o Model 3 foi o divisor de águas para a Tesla, né? Porque acredito que ela não teria a escala de produção gigantesca que ela tem hoje sem o Model 3, porque vende muito mais mesmo, né, do que os outros modelos, porque é metade do preço, né? Metade do preço. Então, é óbvio que vai ganhar escala mais rápido de venda, né? Você consegue atingir aí a classe média alta, né, de consumo, e no caso, ali Auro e Xpeng também tem essa condição, né? Vamos ver cena nos próximos capítulos aí, né, para ver se a NIO também lança modelos mais baratos ou se ela vai ficar só no segmento premium, tá? Então aqui mostra aqui como que foi o resultado do terceiro trimestre, tá, da Li Auro, na minha concepção, né? A Li Auro é a melhor empresa das três em termos de finanças, tá? Em termos financeiros, em termos de balanço. Não estou levando em consideração em termos de vantagem competitiva tecnológica, posicionamento da marca. Posicionamento da marca, inclusive, a NIO, para mim, é disparada, né, a melhor. Enfim, vou explicar para vocês por que depois. E aí você tem aqui, então, o resultado que ela faturou é 370 milhões de dólares nesse terceiro trimestre de 2020, né, entregou 8.660 veículos, né? E aqui está o diferencial, ó, que o gross margin, né, que a margem bruta atingiu praticamente 20%, né? Disparado a melhor margem bruta entre as três, disparado. E aí esse aqui já é uma vantagem, né? Pelo fato de ela ter a margem bruta melhor do que as outras duas, na minha concepção, é a empresa que está mais próxima de conseguir reverter a situação para parar de dar prejuízo operacional e passar a dar lucro operacional, tá? Só fazendo um disclaimer aqui, né? Eu tenho essas três empresas em carteira, tá? Tanto a Liauro quanto a NIO quanto a Xpeng. E, e também vou explicar um pouco do meu raciocínio quando eu decidi investir. Eu não tinha as ações da Xpeng ainda, né? Aí o que me fez tomar essa decisão, né? Para vocês entenderem melhor. A Xpeng está crescendo numa velocidade muito mais rápida, né, do que a New. A New está crescendo aí cento e poucos por cento, né, em relação ao ano passado. A Xpeng está crescendo coisa de 300 e tantos por cento. Né, ela tá mas obviamente também a questão da escala também ajuda um pouco, né? A Xpeng está com uma escala ainda um pouco menor do que a New, então ela fica mais fácil também. Fica mais fácil por dois motivos. Fica mais fácil ela crescer mais pela questão da escala menor e também pela questão do preço, né? E aí, o que que eu vi, o que que eu enxerguei na época, né? Eu falei, cara, a Xpeng tá valendo 20 bilhões de dólares, né? E ela já não tá tão longe assim do faturamento, tá coisa de metade mais ou menos, né? Do faturamento que a NIO tava. E ela estava em 20 bilhões de dólares, crescendo bem mais rápido e provavelmente vai conseguir manter esse crescimento mais rápido que a NIO. E a NIO já estava valendo 60 bilhões de dólares. Eu falei, pô, peraí, tem um gap aí, né? Tem um gap que o mercado aí ainda não está enxergando, né? E aí foi, obviamente que, na minha concepção, a NIO não valeria mais 60 bilhões de dólares, né? Não valia mais. Mas se o mercado estava disposto a pagar 60 bilhões de dólares pela NIO, ela estaria disposta a pagar mais, provavelmente, pela Xpeng, né? E aí foi exatamente o que aconteceu, né? Na verdade ela não estava valendo 20 bilhões de dólares, não. Ela estava valendo 15 bilhões de dólares, ela estava valendo 15 bilhões. Tanto é que hoje ela está valendo 30 e eu já ganhei mais de 100% nela, né? Eu já ganhei mais de 100% na Xpeng. E aí, então, hoje, o preço da Xpeng hoje faz mais sentido agora, né? A esse valor atual que ela tá, que é mais ou menos metade da NIO, né, pelo distanciamento que existe em termos de avanço tecnológico, de avanço de número de veículos vendidos, etc, etc. Mas, na minha concepção, pelo fato da taxa de crescimento da Xpeng estar muito maior, né, acho que vale ainda, tem uma gordurinha para queimar aí ainda, né, na minha opinião. Mas enfim, pessoal, essas três empresas estão com valuation assim, absurdamente elevado. Né? Eu não estou colocando mais dinheiro nelas, tanto é que a única coisa que eu fiz, sabe o que eu fiz, para vocês entenderem melhor? Eu estava com a posição somente na NIO, né? E aí eu fui reduzindo na NIO, falei, como eu não queria mais aumentar a minha posição em veículos elétricos, eu queria deixar a mesma fatia que já estava, para não aumentar a exposição,
eu fui reduzindo na NIO e fui passando, né? Aí eu passei primeiro para XPeng e passei depois para Li Auto, tá? Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu não injetei mais dinheiro, né? Com o mesmo lucro, o lucro que eu tinha tido na NIO, né? Eu fui reduzindo e foi assim certeiro, né? Porque nos últimos tempos a XPeng valorizou muito mais, né, do que a NIO, justamente pelo raciocínio lá, né, que eu expliquei para vocês, que não fazia sentido, o gap estava muito grande, né? Aí vamos lá, galera. Em termos de faturamento, né, que é 370 milhões de dólares aqui da Li Auto, ela está à frente em termos de faturamento da XPeng, que a XPeng está mais ou menos 200 e poucos milhões de dólares, tá? Sendo que as duas têm o mesmo valuation, né? Então, outra coisa que não está fazendo muito sentido, a Li Auto tem condição de escalar muito também a venda, porque tem veículos também baratos igual a XPeng, e está faturando mais, né? Então, se fosse colocar em escala de valuation que tipo assim, tá o mais caro com o mais barato, na minha opinião, seria a NIO mais cara, depois a XPeng e logo em seguida a Li Auto. Então, das três, na minha opinião, a Li Auto é que estaria mais barata, entre aspas, tá? Entre aspas, porque, na minha opinião, o valuation das três já está bem esticado pelo que elas estão faturando, pelos ainda um monte de coisa que tem para vir ainda, né? Muita melhoria que tem que fazer, tem que reverter esse prejuízo operacional para lucro operacional, enfim, muitos desafios pela frente, mas as empresas estão indo bem, né? A demanda está fortíssima, tá? Então, o número de veículos que eles entregaram aqui no terceiro trimestre, que foi 8.660, foi muito parecido com o número que a Xpeng entregou, tá? E aí você tem, olha só a evolução, daqui você já consegue perceber, daqui você já consegue perceber a evolução, ó, só nesse ano, tá? Só nesse ano que aconteceu, ó, nesse ano agora, que foi quase 3 mil aqui no primeiro trimestre de 2020, depois no segundo trimestre de 2020 já pulou para 6 mil e pouco, ou seja, de um trimestre para o outro ela já dobrou. Olha que coisa absurda, você dobrou o número de vendas de um trimestre para o outro. E daqui para cá já cresceu mais 30%. Imagina você conseguir manter uma taxa de crescimento dessa de 30% por trimestre. Cara, é absurdo um negócio desse, né? É absurdo. E detalhe, pessoal, a demanda por veículos elétricos na China está só começando, tá? Tá só começando. Isso aqui tem um longo caminho pela frente de demanda forte, porque eles ainda têm 6% ainda, né, do total de vendas de veículos, só 6% é elétrico e eles querem chegar a 30% daqui a 10 anos. Então, é esse momento agora que vai ser um momento explosivo de demanda mesmo, tá? E aí você tem, a gente vamos ver aqui os dados, né? Ó, tá vendo? Olha só como é que a margem bruta do veículo aumentou, tá vendo? Ele foi para 19,8 no terceiro trimestre de 2020, comparado com 13 no segundo. De um trimestre para o outro já evoluiu pra caramba, né? Não acredito que tem como esticar muito mais do que isso, tá? Porque se você vê, todos os fabricantes de veículos têm mais ou menos uma margem bruta aí entre 20 e 24%, mais ou menos. Dá para melhorar isso aqui, mas não acredito que tão muito mais, tá? É, Então aqui a receita, tá vendo? De um trimestre para o outro, ó, praticamente 30% de aumento na receita, né? E aí, como você está vendo, como você está tendo uma expansão de margem, né? O gross profit, né? Teve uma expansão muito maior do que a receita, né? Porque você está tendo expansão de margem. Foi 91% de evolução, né? No lucro bruto, né? Em relação ao segundo trimestre de 2020. O cara, você vê, a empresa nem precisa mostrar coisas de trimestre do ano, nem precisa comparar com coisas do ano anterior, porque já é um crescimento absurdo, já é um crescimento absurdo comparado com os próprios trimestres do mesmo ano, entendeu? E aqui eu quero te mostrar para vocês essa parte que é importantíssima, que presta atenção nisso aqui, porque quando a gente comparar com as outras empresas, a New e a Xpeng, vocês vão ver que como a Li Auto está muito mais à frente em termos de break-even point, que é justamente tipo assim, quantos carros eu preciso vender para poder eu passar a dar lucro, né? Então, o loss from operations, né, que é a perda operacional, né? Então, em vez de dar lucro operacional, ele dá perda operacional, foi de 26,5 milhões de dólares, né? E representando um crescimento de 2,1%. Olha só,
Presta atenção nisso. Olha a diluição ocorrendo, a diluição. Se você vê o lucro operacional aumentando muito mais devagar do que o tamanho da receita, ela aumentou 30% a receita e o lucro operacional foi só 2,1 de aumento. Não foi infinitamente menor em termos proporcionais, né? O que mostra a diluição, né? Se você for comparar, pegar o non-GAAP, né, que é o resultado contábil sem ser pelas métricas dos Estados Unidos, né, aí você teria uma perda ainda menor, né, você teria uma perda operacional de 6,6 milhões de dólares. E aí vem o net loss, né, que é o prejuízo líquido, né, de 15 milhões. E se fosse sem considerar o US GAAP, né, você teria 2,4 milhões de prejuízo. Ou seja, se bobear no próximo trimestre ou no início do ano que vem, ela já apresenta um non-GAAP, né, com lucro, um non-GAAP com lucro. Talvez ainda usando os padrões contábeis de prejuízo, mas sem usar os padrões contábeis americanos, que aí no caso com os padrões contábeis americanos, ele deve ter que colocar outras despesas aqui, provavelmente, né? E aí fazendo com que o prejuízo contábil aumente, tá? Ó, o fluxo de caixa operacional, pessoal, foi positivo, tá? Olha que maravilha, o fluxo de caixa operacional foi positivo. O fluxo de caixa livre foi positivo, tá? Coisa que a New ainda está distante ainda, New e Xpeng, tá? Então, assim, ali Auro está disparado a melhor situação em termos financeiros, tá? Vamos lá então partir para New, né? Olha a New aqui, como é que foi vamos entender um pouco da companhia primeiro, né? Antes de a gente partir para a parte de financeira dela. Aí aqui a gente tem como que nasceu a New, né? A New nasceu dessa Fórmula I aqui, que é uma corrida é como se fosse uma Fórmula 1 de carros elétricos, né? Vou clicar aqui para vocês verem melhor. Aí eles desenvolveram carros, né? Para toda a tecnologia da New nasceu daqui, né? Dessa parte inclusive, ela vendeu esse negócio, né? Ela vendeu esse negócio numa fase que ela estava muito mal no ano passado, que ela estava quase quebrando e precisava de injetar capital, né? Para continuar viva. Ela vendeu essa parte da corrida de veículos elétricos, da competição de veículos elétricos, tá? Que é a Fórmula I. Então não é mais dela isso aqui, apesar dela estar mostrando aqui as coisas, né, que ainda usa a marca dela e tudo mais lá para corrida e tal. Aí você tem, olha como é que a New, que eu acho interessante, como é que a New ela faz para poder conseguir gerar valor e melhorar o branding dela, né, melhorar a marca dela, a visão da marca dela perante os clientes. Então você tem o New Life, que são produtos que ela faz, né, com a marca New, tá? Produtos de diversos tipos, pode ser até roupa, bolsa e tal, né, coisas, garrafa de água, né, enfim, produtos simples assim para do dia a dia da pessoa, né, que ela pode usar na casa dela, por exemplo, para poder fortalecer a marca da New, né, que aí se chama New Life. Aí tem New Life, tem também a New House, que é a loja propriamente dita, né? A loja, o espaço deles de receber os clientes, de vender os automóveis, a parte de fazer manutenção do automóvel também, né? Para os clientes e tudo mais. Então aqui você está vendo que é tipo, por isso que chama house, né? Que é uma coisa acolhedora, você tem biblioteca, né? Você tem um espaço muito aconchegante, né? Para poder você atender o cliente, tem fóruns, enfim, laboratório, livraria, né, New Café e por aí vai, tá? Tudo isso aqui tem nos espaços lá da New. E aí tem uns modelos aqui, né? Os modelos, esse IV aqui é como se fosse a New do futuro, né? Um
carro que mostra qual é a concepção da NIO para o futuro, né, dos carros da NIO para o futuro, que é um carro que você consegue relaxar, dormir, ou seja, como vai ter self-driving, né, como vai ser, o carro vai dirigir sozinho, né, você simplesmente sentaria aqui na sua poltroninha, né, e atrás do carro e ficaria tranquilo, né, dormindo, inclusive se quiser, lendo alguma coisa, trabalhando, estudando, enfim, o que você quiser fazer, né, e o carro pilota tudo sozinho para você. Então, essa é a concepção de carro do futuro para NIO, tá? Aí você tem também a parte de serviços da NIO também, que é a NIO Service, né? A NIO House a gente já viu, a NIO Power, ou a NIO Power que é a parte da troca da bateria, né? Então a NIO é a única das três que tem essa tecnologia, que nada mais é do que são as estações de troca, né? Swap Station que fala. Aí você vai, estaciona o carro ali, ela vai, tem a bateria embaixo do carro, ela tira a bateria embaixo do carro, coloca uma nova, né? Ou você pode carregar aqui mesmo também, se você quiser, né? Sem precisar usar, se você não quiser usar o Swap Station, mas o Swap Station é muito mais rápido, né? Em 3 minutos o carro ele troca a bateria e você vai embora. Aqui para carregar a bateria mesmo na forma normal de se fazer, né? Você vai levar mais tempo. E aí, pessoal, tem também esse Neo Power aqui, que é um serviço que a Neo presta, né? Ele vai com essa vanzinha até onde você tá para poder carregar o seu carro. Então, se você está lá no trabalho, por exemplo, né? Cheguei no trabalho, vou aproveitar que eu estou aqui e meu carro está sem bateria, já está praticamente sem bateria, né? Vou chamar o Neo Power para poder vir aqui e carregar a bateria para mim. Beleza, aí nessa vanzinha vai lá e carrega para você. Então, você paga. Qual que é a ideia da Neo, né? A ideia da Neo é separar a venda da bateria e o carro, né? Você vende o carro e a bateria você paga um plano mensal para você ter aquela bateria e o serviço junto. Na verdade, a bateria não vai ser sua, né? Na verdade, a bateria você vai trocar quantas vezes você quiser, porque você vai usar o swap, né, o swap station. Então, toda hora você vai estar tendo uma bateria nova, né? A bateria acabou, vou lá e vou trocar, né? A cada 3 quilômetros, se eu não me engano, né, eu vi uma informação dessa, a cada 3 quilômetros você tem um swap station, né, lá nas principais cidades chinesas. Então, é bem tranquilo, bem fácil de você ir lá, em 3 minutos você troca. E aí você tem aqui, ó, você pode usar 15 vezes por mês esse serviço, né, da vanzinha ir lá e carregar o carro da Nio e por aí vai, né? Beleza? Então, basicamente, pessoal, esse é o conceito, né? Essa é a forma como a Nio quer agregar valor para os clientes, né? Como eles querem que as pessoas enxerguem a empresa. Esse Nio IP9, né? É o carro, digamos, o carro esportivo deles, né? Que foi o carro conceito que foi criado na época dela, que tinha que ela participava, era dona ainda da Fórmula I, né? Foi o primeiro carro conceito que foi criado antes de ser criado dos SUVs que tem hoje à venda, comercialmente falando. Se eu não me engano, acho que você consegue comprar esse carro aqui ainda, mas obviamente que ele é muito mais caro, né? Então ele deve vender um volume bem pequeno sob encomenda também, provavelmente, né? É um dos carros elétricos mais rápidos que tem, né? E esportivos e tudo mais. E aí aqui são os modelos que tem hoje, né? O EC6, né? O ES8 e o ES6, né? Que são os modelos SUV que a Nio tem hoje, tá? Aí mostra aqui as características do carro e tal. O S6 é o modelo mais novo que foi lançado, né? Mas já tem outros vindo aí já. Inclusive o novo que vai lançar, que eles vão lançar em parceria com uma outra empresa, não é SUV, tá? Não vai ser SUV. E aí, então, vamos lá para a parte de resultados, né? Vamos para a parte de resultados. Aqui ó, você consegue ver que ela triplicou o número de vendas de veículos do primeiro trimestre para o terceiro. E geralmente, pessoal, o quarto trimestre é o trimestre mais foda que tem de resultados para todas as categorias na China. Qualquer setor, e-commerce,
veículos elétricos, né, vende pra caramba, eles vendem muito, né, no último trimestre dos anos. Você pode perceber aqui, ó, olha só quanto que ela vendeu, olha só quanto que ela conseguiu vender no quarto trimestre de 2019, tá? E hoje ela já está numa escala muito maior. Então, se ano passado ela conseguiu vender 8 mil veículos, né? Imagina o quanto que ela vai conseguir vender esse ano, né? Chutaria aí algo próximo de uns 18 mil veículos, eu acho que ela vai conseguir vender. Acima de 15 mil. No terceiro trimestre de 2020 ela já conseguiu vender 12 mil, né? Então olha só como é que já escalou no ano, né? Partiu abaixo de 4 mil aqui no primeiro trimestre, e depois já pulou para 10.300, depois já pulou para 12.600, tá? E aí, se eu não me engano, no início do ano, a Nil ainda estava com a margem bruta negativa, tá? E aí eu acho que ela reverteu a situação no segundo trimestre, né? Que aí conseguiu atingir escala suficiente para reverter e dar um lucro bruto positivo, mas o lucro bruto ainda é muito pequenininho ainda, né? Porque o carro da Nio, o custo de produção é muito elevado, né? Tem muita tecnologia envolvida, tem a parte de inteligência artificial, né? Inclusive, é um carro premium, é mais caro, né? Por aí vai. E aí que você consegue ver, né? A venda de veículos aumentou 146%, né? Ou seja, você consegue perceber que a Li Auto, né, e a Xpeng tá com uma taxa de crescimento maior, né? Aí você tem a, a margem, tá vendo? A margem do veículo já atingiu 14,5%, né? Atingiu 14 pontos pela escala que ela já atingiu, que conseguiu atingir a escala de produção já. Ainda não é melhor que a Li Auto, né? Que a Li Auto já atingiu quase 17, se eu não me engano, né? De margem bruta. E comparado com o ano passado, era negativa de 6,8, tá vendo? Era negativo. Então, assim, a margem bruta já deu uma evolução bastante grande, né? Na verdade a margem bruta está aqui, ó, 12,9. Eu não sei o que ele quis dizer com essa margem do veículo aqui, não sei, mas enfim, está muito próximo também, né? O gross margin está 13%, aqui está 14,5%. Enfim, deu para entender a ideia, né? Aí no caso, ó, o gross profit deles ainda está 86 milhões, deu 86 milhões de dólares positivo. E aí o que eu quero mostrar para você é justamente aquilo que eu estava discutindo sobre o lucro ou prejuízo operacional, no caso. Ó, o prejuízo operacional da NIO está na casa dos 139 milhões de dólares, né? Representando um decréscimo de 60% em relação a 2019. Você vê que já é. Olha como é que a escala já vai fazendo uma diferença absurda, né? Olha a redução que teve, né? Então, 139 milhões contra. Vamos ver como é que estava a Liauro lá mesmo, que eu não lembro mais de cabeça. A Liauro deu 180 negativo, né? Mas ela não tem ainda a escala, né? De veículos que eles têm. E aí você tem um prejuízo líquido, né, de 154 milhões de dólares, um prejuízo maior lá do que a Liauro, né, que eu mostrei para vocês também. Enfim, é isso. Aí mostra aqui o que mudou, né, em relação ao ano passado, né, em relação de trimestre para trimestre, né, e em relação ao ano passado. Então, de trimestre para trimestre, houve um crescimento de 22%, enquanto a Liauro cresceu 31%, né, a venda de veículos, a NIO conseguiu crescer 22%, né? Também uma taxa, pô, é muita coisa, né? Você crescer 20%, mais de 20% de um trimestre para o outro, é muita coisa, né? E em relação ao ano a ano, foi 146%, tá? No caso da... Aí a gente vai para a Xpeng agora para fechar, né? Para não ficar muito longo esse vídeo também. Mas o Xpeng ele lançou o modelo o P7 recentemente que ajudou a dar uma explosão grande, né, no número de veículos vendidos, tá? Vou apertar aqui o press release aqui para a gente ver os resultados aqui.
Abriu aqui, vamos lá. Então, olha só, o número de veículos vendidos foi 8.500 e alguma coisa, né? Ou seja, já é mais ou menos a mesma coisa que a Liauro vendeu, né? Bem parecido, né? A Liauro foi 8.600 e alguma coisa, representando um crescimento de 265% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, né? E 165% em relação ao segundo trimestre de 2020. Olha que absurdo, cara. A empresa dobrou o número de veículos de um trimestre para o outro, né? Dobrou, tá? E aí você tem o P7, né, que é o que mais está vendendo, tá vendo? Atingiu 6.210 veículos, né? Ou seja, você dos 8.578, o P7 é o principal produto, né? O que tá mais, é o que está mais vendendo. Atingiu 6.210 comparado a 325 no segundo trimestre. Mas isso aqui é explicado porque ela tinha acabado de lançar, né? Então não deu tempo para você ganhar escala no segundo trimestre, tá bom? Foi por isso. Aqui a parte do Autopilot, né? Que ele vem falando aqui também, ó, das vendas que foram feitas, 98% dos veículos, né, do P7 que foi vendido, eles são suportados pelo Xpilot, né, 2.5 e 3.0, né, que nada mais é do que as funções de direção autônoma, né? Aqui está falando também que a parte de. Como é que está a parte de lojas, né? Pontos de venda, né? Pontos de venda da Xpeng. Está falando aqui que agora eles têm 116 lojas e 50 centros de serviço, né? Cobrindo 58 cidades. E também tem a parte de Supercharging, né? Station, que é a estação de carregamento. Não é, lembrando, né? A New é a única que tem aquela questão do swap station, né? Que é você trocar a bateria em alguns minutos ali, tira a que está descarregada e bota a carregada nova. E aqui está falando que os charging stations deles, né, estão expandindo para 135, cobrindo 50 cidades, tá? Aí aqui a parte que eu falei com vocês, lembra? O total revenues, né, ou seja, receita total, foi de 293 milhões de dólares, né? Ou seja, a Liauro está faturando aí cerca de uns 20% a mais, né, do que a Xpeng. Mas aí tudo agora vai depender da questão da taxa de crescimento também, né? Será que a Xpeng vai conseguir manter essa taxa de crescimento absurda, né? De cento e tantos por cento de um trimestre? Provavelmente não. Provavelmente ela não vai conseguir fazer isso, né? Muita coisa. Não dá para ficar, não dá para esse resultado ser replicável por muito tempo, né? Aqui, ó, aqui mostrando claramente, né, que o gross margin deles só 4,6, ou seja, de todas as três empresas ali, né, a NIO, Eliauro e a Xpeng é que está mais fraca em termos de avanço das finanças da empresa, né, porque a margem bruta ainda está muito pequenininha, 4,6, né, óbvio que avançou bastante em relação ao ano passado, né, porque a escala que ela ganhou, porque foi 10,1% negativo no ano passado, né? E também já ainda estava negativo até o segundo trimestre desse ano ainda, né? Então, ou seja, do trimestre anterior, que estava 2,7 negativo, já passou para 4,6 positivo esse trimestre agora, né? E a parte de net loss, né, que ou seja, prejuízo líquido de 169 milhões de dólares. Todos eles estão muito parecidos, né, em termos de lucro, de prejuízo líquido, né? Mas na verdade, em termos de em montantes em dólares, né, é muito parecido, né? Todos na casa de 100, 150, 160 milhões de dólares. Só que, obviamente, a Xpeng é que está na pior situação. Por quê? Ela teve um prejuízo de quase 170 milhões de dólares, só que ela tem um revenue muito menor, ela tem uma receita menor, né? Então, se você for comparar o prejuízo líquido com a receita, a situação da Xpeng é a pior das três, né?
e a melhor das três nesse quesito específico, né, do quanto gera de prejuízo comparado à receita. No caso, a NIO estaria, nesse quesito específico, estaria melhor, né, porque ela já está com a receita maior do que entre essas três aqui. Mas, na minha opinião, acho que pelo andar da carruagem, né, eu acho que a Liauro consegue, e pelo fato dela vender veículos mais baratos também, eu acho que ela vai conseguir das três atingir o resultado positivo primeiro, tá? Dessas três aqui. Beleza, pessoal? É isso. É basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês. Não vou me alongar muito mais para não ficar, senão vai ficar gigante aqui esse vídeo. Mas só mostrar rapidamente aqui, ó, olha só como é que a receita total aumentou pra caramba em relação ao mesmo período do ano passado, né? Receita 342% de aumento na receita, né? Então, a NIO, mostrei ali para vocês, foi 130% de aumento, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou seja, o aumento de receita aqui da X-Men foi quase 3 vezes maior, né, do que o aumento de receita, né, da NIO. Foi daqui que eu consegui enxergar, né, que havia um gap interessante no valuation, que ela poderia é, chegar mais próximo, né, da NIO, porque as pessoas já estavam pagando 60 bilhões de dólares pela NIO, e aí não fazia sentido a Xpeng valer só 60, valer só 15 bi, né? E foi certeiro, cara. Assim, parece que eu ganhei na loteria. Tipo, eu entrei na empresa, logo em seguida começou a explodir o preço, né? Já estava mais ou menos um mês que ficava nessa de subia, descia, subia, descia, subia, descia, meio andando de lado, né? O preço não se mexia. E aí depois que eu comprei, aí saiu até o resultado, se eu não me engano, na época, do terceiro trimestre, e aí foi explosivo, não parou mais de subir a ação da Xpeng, tá? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? Que eu tenha conseguido mostrar para vocês legal aí a comparação entre essas três empresas, tá? Não é recomendação de compra, né? Analise muito bem, né? Qual das três, se você acha que uma das três faz sentido, né? Eu, como gosto sempre de prezar pela diversificação, né? Eu preferi investir nas três, né? Então vamos supor, eu vou supor o seguinte para vocês, ó, olha só como é que a diversificação você pode sempre jogar a favor dela, né? Se você quer, por exemplo, sei lá, ter 4% do seu portfólio em veículos elétricos, tá? Você pode simplesmente querer acertar o cu da mosca e escolher uma delas só. Fala, não, acho que ali o Liauro tem mais condição, vai disparar na frente dessas três aí e vai se dar melhor, né? Ou seja, você está meio que ali tentando prever o futuro. Obviamente que analisando dados, analisando o potencial da empresa, fazendo uma análise fundamentalista completa, né, você consegue sim enxergar se há um gap, né, entre essas empresas, né? Obviamente, um gap de vantagem competitiva e por aí vai, né? E aí você, obviamente, pode fazer análise, concluir que uma dessas está melhor na sua visão, escolher apenas uma delas e se dá bem. Pode ser que pode ser sim, mas tem muita coisa que está fora do seu controle, muita coisa que digamos que é quase que aleatória, né, nesse processo. E aí muita coisa pode acontecer. Tem até a questão do risco específico, né? Daqui a pouco vai que chega algum notícia, começa a espalhar um noticiário aí sobre alguma empresa dessa aqui que está fazendo recall, né? Recall toda hora de carro, ó, o carro da Xpeng está tendo problema toda hora, né? E está fazendo um recall um atrás do outro. Isso aí, pô, automaticamente poderia fazer com que desse baixa nas ações, né? E aí você acaba sofrendo essas consequências por ter escolhido só a Xpeng, né? Então, pega esses 4% que você quer, por exemplo, em carros elétricos e divide entre duas delas ou três delas, né, como eu estou fazendo. E aí você vai se beneficiar desse crescimento desse setor da mesma forma e vai reduzir ao mesmo tempo o seu risco específico. Ou seja, você melhora a sua relação risco-retorno. Beleza? Valeu, galera. Um abraço aí. Até a próxima.